amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E vamos estudar hoje a carta que foi enviada à igreja de Pérgamo, a terceira igreja do Apocalipse. Sem mais delongas, vamos compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam acompanhar. Como temos lembrado a vocês, as 7 cartas representam cartas que foram enviadas literalmente às 7 igrejas do Apocalipse que existiram. Representam também 7 períodos que o povo de Deus passaria, desde o início da igreja cristã, quando Jesus fundou a sua igreja aqui na terra, até a sua segunda vinda para buscar o seu povo, ok? E mesmo que a gente não esteja vivendo o período de cada carta, nós podemos tirar lições para a nossa vida daquilo que está escrito ali. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, vamos estudar mais uma vez este tema bíblico. Hoje falando sobre a igreja de Pérgamo, ok? A palavra Pérgamo significa altura ou elevação. Você lembra do estudo anterior? Se você não assistiu ainda o estudo anterior, tá aqui o cardzinho para você consultar esse material, ok? Vamos lá. A palavra Pérgamo significa altura e elevação. Você lembra qual foi o significado da palavra Esmirna no estudo anterior? Perfume suave, uma época de grande perseguição ao povo de Deus, até que se finalizou com o Edito de Tolerância de Milão, em que o imperador Constantino se tornou cristão. E a igreja saiu do status de perseguida para ter o apoio do poder civil. O imperador agora era crente, não é? Entrou para a igreja, gente. Olha só. E aí o próximo período da Igreja de Deus começa com esse termo, elevação. A Igreja de Deus foi elevada. Então, depois do Edito de Milão, a igreja mudou seu status de perseguida agora para uma igreja popular. Então, depois da conversão de Constantino, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Vamos ver aqui como foi que Deus descreveu esse período, a mensagem que ele enviou. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 12. Vamos lá, Apocalipse 2, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com o espírito da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem, então temos bastante coisa aqui para a gente avaliar, tá bom? Você pode ir acompanhando junto com a sua Bíblia aí. Então, a primeira coisa aqui, como foi que Jesus se apresentou à igreja de Éfeso? Aqui, olha, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus, ok? Hebreus 4,12 fala isso. Olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, para um período perigoso do cristianismo, Jesus se apresenta como aquele que conhece todas as intenções. Por quê? Porque a palavra de Deus é sensível para perceber pensamentos e as intenções do coração. A igreja começou a mudar o seu status. Agora a igreja poderia prosperar, porque agora ela tinha o apoio do imperador. E aqui Jesus se apresenta de uma forma muito séria, chamando já a atenção do seu povo, porque ele sabe
a intenção de todos. E a gente vai ver que essa mistura da igreja com o poder civil, ela não foi boa. A igreja começou a se elevar. Mas vamos ver mais informações aqui, olha. Jesus faz um elogio à igreja de Pérgamo. Ele falou que na igreja de Pérgamo existiam pessoas que conservavam o nome dele e não negavam a fé. O cristianismo aqui entrou em um período em que ele começa a se dividir. Muitos cristãos gostaram do apoio recebido pelo imperador Constantino e começaram a se aproximar do poder civil. Outros viram que essa mistura não seria boa e eles continuaram fiéis à sua fé e acabavam continuando sendo perseguidos. A esse Jesus está fazendo elogio. Conserva o meu nome e não negaste a fé. Por quê, amigos? Porque aqueles que se aproximaram do imperador, eles precisaram começar a fazer concessões em sua fé, na sua verdade. Por quê? Porque essa conversão do imperador Constantino, ela acontece entre aspas. Até então, Constantino era um pagão. E apesar do cristianismo estar sendo muito perseguido porque era uma religião contrária à do Império Romano, eles não conseguiram acabar com o cristianismo. Então Constantino foi muito político na sua decisão e disse ter se convertido a este movimento que estava cada vez mais muito popular, certo? Só que quando ele faz isso, ele não abandona suas práticas erradas do paganismo, mas ele traz algumas delas para dentro do cristianismo. Só que a gente sabe que tinha coisa que batia de frente, como por exemplo o culto a imagens. A palavra de Deus, a lei de Deus diz que isso não pode ser feito. É o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Só que no paganismo tinha isso. Então, para o cristianismo se juntar com a religião do imperador, os cristãos precisaram fazer essas concessões. Não, vamos deixar isso aqui de lado, para a gente viver em paz. Cada um cede um pouquinho do seu lado e aí todo mundo pode ficar bem. Vocês entendem? Então é por isso que nesse momento o cristianismo se divide, com pessoas que cedem, abrem de mão de princípios importantes e outros que decidem permanecer fiéis. O elogio que o Senhor faz aqui é para essas pessoas que permaneceram fiéis. Depois do fim da perseguição que estava acontecendo no período anterior, o bispo da igreja de Roma, o bispo da igreja cristã que estava lá em Roma, começou a ganhar respeito da autoridade civil, liderança religiosa e até mesmo certa influência política. E aí, para a igreja poder manter esses status, esse poder, esse respeito, prosperar, ela precisou fazer essas concessões que eu comentei com vocês. Aqui diz, próximo do império, a religião foi maculada com o paganismo. Olha só, queridos, então começou a surgir aqui uma nova igreja cristã. Os líderes permitiram as mudanças para não perder os status que alcançaram. Que triste isso, não é? Isso aqui é algo que a gente pode refletir também em relação ao momento atual que a gente está vivendo. Será que os cristãos, os religiosos hoje não estão fazendo a mesma coisa ao se misturar com a política? Será que Cristo quer que o seu povo se misture com isso? É algo que a gente precisa refletir, não é? Eu até diria que nesse momento, e esse não é um termo meu, eu já vi muitos aplicarem, até esse momento aqui, a Igreja de Deus era conhecida como Igreja Católica Apostólica Cristã. Por que católica? Porque a palavra católico significa universal. Por que apostólica? Porque estava baseada nos ensinos dos apóstolos, eram os pais da igreja. E por que cristã? Porque Cristo era a pessoa fundamental da igreja. Nesse momento aqui, em que a igreja começa a se aproximar do imperador e abraçar parte da sua doutrina, a igreja ela passa a ter um novo nome. Igreja Católica Apostólica, não mais cristã, mas romana. Porque agora ela começou a abraçar a doutrina e a religião de Roma. E isso fez muito mal, queridos, para o povo de Deus. Então a igreja de Pérgamo aqui, o período que caracteriza a igreja de Pérgamo se cumpriu na história a partir de 313, quando Constantino fez o decreto lá, encerrando a perseguição, e vai até mais ou menos o ano 538. Então é um período de aproximação cada vez maior entre a igreja e o Estado, e a igreja cada vez mais elevando os seus status, a sua posição. É o período da popularidade.
é o período do desenvolvimento do papado, que vai surgir no próximo período que nós vamos estudar. Então, até este momento aqui, a gente tinha os bispos das igrejas cristãs. Só que, claro, o bispo da igreja da capital, ele foi ganhando cada vez mais respeito e proeminência. E isso vai culminar no aparecimento do papado. A gente vai ver isso no próximo período, ok? Mas aqui, ó, foi o período de desenvolvimento. A religião que foi fruto da mistura entre paganismo e cristianismo. Isso aqui é o que vai gerar o poder papal, que nós vamos ver no nosso próximo estudo. Então, o cristianismo estava muito popular. Constantino se disse convertido para atrair esse público para perto dele. Eu acho até que foi ele que fez aquele ditado assim, ó, não pode com eles, junte-se a eles. Você conhece, né? Foi mais ou menos isso que ele fez. Então, criou uma religião para agradar ambos, buscando renúncias de ambos os lados para uni-los. Foi o que eu comentei com vocês. Então, nesses dias começaram a fazer cultos ao domingo. Por quê? Porque os pagãos, eles cultuavam o sol no dia do sol, o domingo. Então, eles cultuavam o sol no dia do sol. Então, vamos colocar aqui alguma coisa dentro do cristianismo. Vamos celebrar porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então vamos festejar aqui. E aí você conseguia unir numa mesma festa cristão celebrando porque Jesus ressuscitou e pagão celebrando porque era o dia do Deus dele, o dia do sol. Então você percebe essa mistura aqui um tanto perigosa. Culto a imagens, culto aos mortos, superstições começaram a aparecer. E aí Jesus até fala, né? Esse aí é o lugar onde está o trono de Satanás. Porque Pérgamo se tornou o centro do culto ao imperador, que exigia ser chamado de Senhor e Deus. Então se tornou o centro do culto ao Deus Sol. Veja o que está começando a surgir aqui na história dentro do povo de Deus. Jesus até elogia aqui um termo, não é, falando de Antipas. A gente tem duas possibilidades aqui para o que é esse Antipas. Ou ele foi um mártir que morreu por sua fidelidade, ou esse termo aqui é a junção de duas palavras, anti-papas. Então era alguém que não estava aceitando, talvez até um grupo de pessoas que não estava aceitando isso que estava se formando, aquilo que Paulo chama de mistério da iniquidade. Tudo bem? Então essa é a informação que nós temos aqui. Qual foi a reprovação agora que Jesus fez à igreja de Pérgamo? No período de Pérgamo tinha então os que sustentavam a doutrina de Balaão e a dos nicolaítas. Nós já falamos sobre a dos nicolaítas quando nós estudamos lá a igreja de Éfeso, ok? Vou reforçar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Olha só, o perigo, isso aqui é interessante, o perigo estava dentro da igreja. Dentro do cristianismo tinha quem sustentava a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Então já falamos aqui para vocês da dos nicolaítas, você pode dar uma lida aqui. E o que era a doutrina de Balaão? Então Balaão foi o cara que ensinou a levar Israel para comer carnes sacrificadas a ídolos e praticar prostituição. Você pode conferir mais sobre isso lá em Números capítulo 25, tá? Tem a história lá, a história literal. E agora Deus traz essa figura aqui para o Apocalipse para ensinar para a gente o que está acontecendo. Então veja, duas coisas Balaão ensinou ser feita contra o povo de Deus para fazê-los cair em pecado. Primeira delas, comer carne sacrificada a ídolo e praticar prostituição. Então qual é a aplicação disso? A aplicação espiritual aqui no Apocalipse. A pessoa que comia carne sacrificada a um ídolo, ela estava cometendo idolatria. Esse foi um dos motivos pelos quais Daniel, lá em Babilônia, não quis comer a carne que o rei oferecia, porque isso é idolatria. Então, aqui no Apocalipse, a doutrina de Balaão era porque tinha pessoas levando o povo de Deus a praticar idolatria, prática da idolatria, ok? E o que seria esse praticar prostituição aplicada aqui no Apocalipse de forma espiritual? A prostituição, então, é uma relação ilícita entre um homem e uma mulher. E mulher, dentro da profecia, simboliza igreja, ok? Simboliza igreja. Então, praticar prostituição aqui no Apocalipse significa eu me misturar com uma igreja prostituta, uma igreja que prostituiu a verdade de Deus. Era isso que estava acontecendo aqui, porque estava começando a surgir uma nova igreja
com uma doutrina espúria, com uma doutrina errada. E o povo de Deus estava sendo esmagado contra esse ensino, querendo forçar o povo de Deus a ir por esse caminho. Então, de fato, era um período muito complicado para o povo de Deus. Certo, amigos? Vamos lá. Qual foi o conselho que Deus deu à igreja de Pérgamo? Então, Deus fala para o seu povo aqui algo muito simples, ó. Se arrependa. Reconheça que está errado. Ouça a minha mensagem e se arrependa do que você está fazendo. Reconheça e volte de onde você está, né? E aí Jesus já fala aqui, ó. Se você não fizer isso, eu pelejarei com a espada da minha boca, com a palavra de Deus. Ou seja, Deus ele vai julgar as pessoas de acordo com as escolhas que elas fizerem. E qual foi a promessa que Jesus fez? Aquele que vencer, aquele que lutar contra esse sistema errado, voltar, buscar fidelidade, esse vai comer do maná escondido, vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Tem muitos significados possíveis para isso aqui, tá bom? Vou colocar aqui umas possibilidades para vocês, dentre tudo aquilo que eu estudei. Olha só, a pedra branca. A pedra, ela tem o símbolo na Bíblia de eternidade, ok? É por isso que Deus gravou a sua lei em pedra, porque ele significa que aquilo que é eterno. Então, uma pedrinha branca, olha só. Nos tempos bíblicos tinha esse costume. Uma pessoa que ela era absolvida de um julgamento, ela ganhava uma pedrinha branca. E a gente acabou de ver aqui que Jesus falou que quem não se arrependesse, ele ia vir e iria julgar o seu povo. Então, aquele que ouve o conselho, se arrepende, ele recebe a promessa de ser absolvido do julgamento, simbolizado aqui no ato de ele receber uma pedrinha branca. E aí, aquilo que eu falei da pedra, essa absolvição indica eternidade, julgado uma vez e salvo para sempre, vai permanecer para sempre. Outro detalhe interessante, ele vai receber um novo nome. E o nome dentro da Bíblia aqui, ele significa caráter. Eu sempre dou o exemplo de Jacó. O nome dele significava enganador, e foi isso que ele foi, até naquela noite em que ele lutou com Deus, e ele mudou o nome dele para Israel. Mas foi isso que Jacó fez, ele enganou o irmão, roubou a primogenitura dele, enganou o pai. Então o nome dentro da Bíblia significa um caráter. Então receber um novo nome significa que você vai receber um novo caráter. E a Bíblia até fala, né? O qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Então, essa obra de forjar um caráter novo, como Deus quer, é uma luta nossa individual. Ninguém que está lá fora sabe das dificuldades que a gente enfrenta para vencer e ganhar a vida eterna. Você não sabe as dificuldades que eu tenho, né? E eu também não sei aquelas que você enfrenta. Mas é uma luta realmente grande. Por isso que ele fala, somente aquele que enfrenta a luta sabe o que ele passou para ele ganhar o seu caráter, ok? E o maná escondido aqui, né? O alimento de Deus que ele dará ao seu povo, assim como ele fez com Israel lá no Egito. Beleza, pessoal? Então a gente terminou aqui a explanação sobre a igreja de Pérgamo, a terceira igreja do Apocalipse. Esse período em que a igreja de Deus deixou de ser perseguida e começou a se aproximar do Estado. A gente começou a ver aqui que isso não foi bom para o povo de Deus. E a gente vai ver o que vai acontecer no próximo período. Como é que isso vai culminar? É muito interessante, você não pode perder, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal para você receber a notificação do próximo vídeo. Ativa o sininho aí, curte esse vídeo para mais pessoas terem acesso, tá bom? E envia para outras pessoas para elas estudarem também. Chama elas para estarem inscritas aqui, para a gente continuar estudando a palavra de Deus. Beleza? Eu espero você no nosso próximo estudo. Até lá!